E aí, meus amigos, vamos estudar mais um capítulo aqui do livro de Mateus, né? A gente vai ter a continuação do capítulo 5 que a gente estava estudando. E vamos ver o que a gente tem para aprender nestes versículos aqui adiante, né? Então vamos lá. Aqui a gente vai começar do versículo 27, a gente vai até o 48. E temos muitas coisas que eu marquei aqui, muita coisa para se aprender nesses versículos aqui, olha só. Estamos aqui, versículo 27. Já marquei o título, né? Porque tem muitas informações muito interessantes. Já marquei o título aqui de laranja. E aqui o versículo 27 já diz assim, ó. Ouviste que foi dito, aqui é Jesus falando essas palavras, certo? Não adulterarás. Essa palavra não adulterarás é que ele tirou aqui do livro de Êxodo, capítulo 14, certo? Que lá fala não adulterarás, que se encontra lá nos 10 mandamentos. Em momento nenhum Deus, Jesus, em momento nenhum ele fala que, ó, isso aqui foi abolido. Em momento nenhum ele fala isso. Então, esse mandamento ainda está em vigor. Aí o que acontece? Muitos podem dizer, usando esse versículo 28 aqui, tá vendo aqui? Jesus agora nos ensina um novo mandamento. Isso aqui não é um novo mandamento, irmãos. Jesus somente está ampliando esse mandamento aqui. Esse mandamento aqui é um mandamento fisicamente, certo? Porém, Jesus ampliou que não é somente fisicamente que as pessoas cometem pecado a respeito disso, de adultério. E aqui Jesus fala assim, ó, como já se encontra lá, é um dos mandamentos, você já conhece, não precisa a gente ir lá, né? Dá uma olhadinha. Mas eu já marquei aqui como referência onde se encontra esse mandamento. Versículo 28 diz assim, ó, Jesus falando, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Certo? Então aqui nós não estamos vivendo, que alguns podem falar assim, agora nós estamos vivendo a lei do Espírito, né? A lei do Espírito Santo. Como se Jesus tivesse abolido a lei física, né, dos 10 mandamentos, e agora estão vivendo só a lei do Espírito, não precisa mais guardar os 10 mandamentos. Aí eles acham que aqui Jesus falando essas palavras, acham que Jesus então mudou essa lei e colocou essa outra aqui. Jesus em momento nenhum ele fala isso. Ele somente amplia esse mandamento, certo? Então vamos lá, o que é que Jesus fala aqui, ó? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. E sabe o que é de interessante que a gente encontra aqui nessas palavras? É que parece muito que Jesus tirou essas palavras de um versículo que tem lá no Antigo Testamento. Por que eu afirmo isso para vocês? Observe as palavras que ele fala, olhar, né? Intenção impura no coração, intenção impura, né? No coração e adultério. A gente vai ler um versículo aqui que todas essas palavras se encontram lá nesse versículo, né? Olhar, intenção impura, coração e adultério. Então parece que Jesus já tirou algo que já existe no Antigo Testamento, então isso aqui não é novo. Jesus não está falando algo novo, mas algo que já existia no Antigo Testamento. Mas parece que as pessoas não tinham essa visão aqui que Jesus estava mostrando para eles. Vamos lá no livro de Números, capítulo 15, versículo 39, e você vai ver os detalhes. Ó, observe as palavras. Olhar, intenção impura, certo? Coração e adultério. Vamos lá. Números 15, 39. Estamos aqui no livro de Números, no capítulo 15, versículo 39, se encontra aqui, ó. Diz assim, ó. E as borlas estarão ali, para que, vendo-as, vos lembrei de todos os mandamentos do Senhor e os cumprais. Até aqui não tem nada a ver, né? Com aquele versículo que eu mostrei para vocês, que Jesus falou. Mas agora observe essa parte aqui, ó. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Parece que Jesus tirou aquelas palavras desse versículo aqui, ó. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos. Jesus falou aqui, ó. Se alguém olhar para uma mulher com desejos impuros no coração, já adulterou com ela. E olha o versículo. Não seguireis os desejos do vosso coração, nem os dos vossos olhos, após os quais andais adulterando. Certo? Então parece que Jesus tirou aquelas palavras desse versículo aqui. Então ele não estava falando algo novo, ele já estava falando algo que já existia no Antigo Testamento. Então a lei dos 10 mandamentos ainda estão em vigor, sim. E os ensinamentos que estão falando por aí que as leis dos 10 mandamentos foi abolido na cruz, isso aí não é verdade, certo? Que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e ela
eternamente, assim como Deus é eterno. A palavra que Deus fala, ela dura eternamente. Vamos voltar lá para Mateus 5:28. Então, estamos de volta aqui. Então, a gente observou bem detalhadamente lá que as palavras têm tudo a ver com esses versículos aqui, né? Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Certo? E quando eu marco de vermelho o versículo, é como se Deus ou Jesus estivesse falando diretamente conosco, certo? Para a gente não ter, não ficar olhando com essas intenções aqui, certo? Versículo 29 diz assim, ó: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículo 29 marquei de vermelho porque é como se Jesus estivesse falando diretamente conosco. Se a gente tiver com esse tipo de problema que Jesus fala para a gente arrancar. Só que Jesus não está falando literalmente, pegar uma faca ali e arrancar o seu olho. Não, mas se o jeito que você olha para as pessoas, isso está atrapalhando você se aproximar de Deus. Então você tem que se afastar desse tipo de situação, certo? Então você tem que tirar isso. É isso que está impedindo você de se aproximar de Jesus. Então você tem que tirar isso da sua vida. Aí aqui ele dá mais outro exemplo. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, se tiver uma situação dessas aqui, você tem que tirar isso da sua vida. Versículo 31, lembre quando eu falo, quando está marcado de rosa, é porque já se encontra o versículo no Antigo Testamento. Também diz assim, ó: também foi dito, aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Onde se encontra isso que Jesus está falando? Aqui, ó, Deuteronômio 24:1. Vamos dar uma olhadinha lá, para confirmar se realmente faz sentido aquele que repudiar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Vamos ver. Deuteronômio 24:1. Então, estamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. E as informações que Jesus falou se encontram nesse versículo aqui, ó. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhes lavrar um termo de divórcio, e lhe der na mão e a despedir de casa. Não precisa a gente ler todo o texto, né? Mas parece que Jesus tirou o que ele falou desse versículo aqui, porque se trata do divórcio, né? E vamos voltar lá. Então, estamos de volta aqui. Versículo 32, está de vermelho, como se Deus estivesse falando conosco. É um ensinamento para nós. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Certo? Então já está claramente aqui o que Jesus tem a nos ensinar, né? Qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquela que casar com a repudiada comete adultério. Certo? Não precisa entrar muito em detalhes aqui que você já entendeu, né? Vamos lá, versículo, agora esse outro título, né? Dos juramentos, aqui já marquei de laranjado porque tem muitas informações interessantes. Diz assim: também ouvistes que foi dito aos antigos. Quando Jesus fala também ouvistes que foi dito aos antigos, é porque ele já está falando algo que já se encontra no Antigo Testamento. Não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos, certo? Se você fizer o juramento a Deus, você tem que cumprir o que você falou, certo? Deus não se agrada com a pessoa que jura uma coisa que vai fazer para ele e depois não cumpre, certo? Vamos lá, o Números 30, versículo 2. Vamos ver a mesma coisa se encontra lá. Questão de juramento, né? Números 30, verso 2. Estamos aqui no Números, capítulo 30, versículo 2. Diz assim, ó: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Certo? Então aqui está claramente falando, se você fizer um voto a Deus, né, um juramento a Deus, você tem que, de acordo com o que você falou, você tem que fazer. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado, certo? Vamos voltar lá de novo para Mateus. Então estamos aqui de volta. Vamos lá, versículo agora 34. Olha só o que está escrito.
Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Por que eu destaquei essa parte aqui de rosa? Porque isso aqui, assim como eu destaquei o versículo se encontra no Antigo Testamento, destaquei aqui, porque os dois estão emendados aqui, né? Um versículo no outro. Então, se encontra no Antigo Testamento, se encontra no Antigo Testamento. Onde eu vou encontrar essa parte? Nem pelo céu por ser o trono de Deus, nem pelas terras por ser estrado de seus pés. Onde se encontra esse versículo? Aqui no livro de Isaías 66, versículo 1. Vamos dar uma olhadinha lá. Aqui estamos no livro de Isaías, capítulo 66, versículo 1, diz assim, ó: Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós e qual é o lugar do meu repouso? Então Jesus, quando ele falou aquelas palavras, ele tirou aqui de Isaías 66, 1. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Certo? Vamos voltar lá para Mateus. Então aí, você observa o quanto de informação que tem na Bíblia, quanta coisa curiosa que tem na palavra de Deus. E se as pessoas estudassem a Bíblia desse jeito assim, estudassem a fundo, porque a Bíblia é o seguinte, a Bíblia é um livro para você estudar, examinar, não é para você ler. Ler você pode pegar qualquer livro de história da sua escola aí, do colégio, da faculdade, você está lendo. Agora, estudar, você tem que se aprofundar desse jeito aqui, entendeu? Então tem que pesquisar o versículo que se encaixa naquele dali, o que a Bíblia está querendo dizer, e a gente não colocar coisa que a Bíblia não está falando, que é o que acontece. Muitas vezes a pessoa pega um versículo e quer colocar, fazer com que aquele versículo está falando uma coisa que ele não está falando, certo? Então vamos lá. Versículo 36 diz assim, ó: Como já está de vermelho, vocês já sabem, né? Deus falando conosco. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. Que disso passar vem do maligno. Então, o que Jesus nos ensina aqui? Para a gente nem jurar, não fazer juramento. Porque Jesus já sabe que nós somos falhos nessa questão, né? Muitas vezes a gente faz um juramento para Deus e depois não cumpre. Então, Jesus já está falando, ó, não jures nem pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Se você for falar uma coisa para Deus, você vai fazer... Sim, sim, não, não. Que disso passava vindo maligno. Certo? Vamos lá, então. Esse título, marquei de laranja também, porque temos muitas coisas interessantes aqui, ou algumas, né? Vamos ver aqui, ó. Se tá de rosa, porque já existe no Antigo Testamento. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. De onde que Jesus tirou esse versículo aí, essas palavras, olho por olho, dente por dente? Tá aqui, ó. Livro de Deuteronômio 19, 21. Então, estamos aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 21. Está aqui do outro lado. Diz assim, ó: Não o olharás com piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o que acontecia no Antigo Testamento, né? A pessoa feria uma pessoa numa briga, o que o ferimento que teve na pessoa, tinha que fazer com ele também. Se ele furou o olho da pessoa, teria que furar o olho dele. Se ele quebrou a perna da pessoa, teria que quebrar a perna dele também. Então, a regra era desse jeito aqui, ó, nessa época aqui, certo? Vamos voltar lá em Mateus de novo, vamos ver o que temos para aprender mais. Então, aqui já a gente observou, né? Como que era lá no Antigo Testamento. Aí Jesus fala assim, ó: Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a tua face direita, volta-lhe também a outra. É um ensinamento de Jesus aqui. Mas como que acontece isso? Se eu estiver brigando, estiver num local, a pessoa não gostou de mim, não sei o que, deu um tapa na minha cara, eu tenho que virar o outro lado da cara para ele bater? É nesse sentido que Jesus está falando? Se você é um cristão que segue a palavra de Deus, que tem uma vida transformada, se uma pessoa te ofende, você tem que mostrar um lado de uma pessoa simples e humilde, e não revidar. Esse é o sentido que Jesus está falando. Você tem que mostrar o outro lado, e não o mesmo lado dele. Se ele te ofendeu, se você ofender ele também, se os dois brigarem, quem é que está sendo certo dos dois? Nenhum dos dois. Então Jesus está nos ensinando que a gente tem que ser diferente dele, certo? Mostrar o outro lado, não o lado dele, certo? Então é isso aqui, o ensinamento do versículo 39.
Vamos lá para o 42, versículo 42 diz assim, ó, tá de vermelho, vamos lá. Dá a quem te pede, e não voltes as costas que deseja que lhes emprestes. O ensinamento de Jesus. Se alguém te pedir, né, alguma coisa, tá passando necessidade, se alguém te pedir alguma coisa, ajude essa pessoa. E não volte as costas a alguém que deseja que lhes emprestes. Se alguém te pedir algo emprestado, ajude essa pessoa, certo? E depende também do contexto, né, da situação que você esteja. Mas o conselho de Jesus é a gente tem que ajudar as pessoas, principalmente pessoas necessitadas, certo? Vamos lá. Do amor ao próximo. Já marquei de laranja também. Então, porque é uma situação bem importante, interessante também, muito chamativa. E vamos lá. Versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Está lá em Levítico 19, 18. A gente vai dar uma olhadinha. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Levítico 19, versículo 18. Aqui estamos no livro de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Se encontra aqui, diz assim, ó. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não vou entrar em detalhes nesse aqui, que temos muitas informações, a gente vai chegar nos versículos lá no Novo Testamento, que a gente vai falar bem detalhadamente sobre essa questão aqui. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, certo? Então vamos voltar lá para Mateus novamente. Então aqui estamos de volta, aqui vamos ler agora o 44, diz assim: Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelo que vos perseguem. E isso é algo muito importante que Jesus está falando aqui. Amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Tem alguém que não gosta de você no seu emprego, que fala mal de você. Qual é o ensinamento que Jesus aqui nos ensina? Orar por essas pessoas, certo? Esse é o ensinamento de humildade. A gente tem que fazer isso. Se a gente fazer isso, a gente demonstra humildade. A gente está orando, temos que orar por essas pessoas aqui que nos perseguem, que quer o mal da gente. A gente tem que fazer orar por essas pessoas. E a gente tem que amar, por incrível que pareça, Jesus nos ensina que temos que amar os nossos inimigos. Vamos lá, versículo 45. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Por isso que, para a gente ser filho de Deus, a gente tem que fazer essas coisas aqui que Jesus está ensinando, certo? Versículo 46 diz assim, ó. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Então é fácil, irmão, a gente amar alguém que ama a gente. Isso é muito fácil. Aí Jesus já explica, ó, não faz também os publicanos também o mesmo? As pessoas lá do mundo também não faz o mesmo? Não ama aquelas pessoas que amam ele? É fácil, então. Então a gente, para demonstrar o verdadeiro amor, a gente tem que amar as pessoas que quer o mal da gente, as pessoas que não quer nada de bom para a nossa vida. Jesus ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos, certo? Porque amar a quem a gente ama, a pessoa que ama a gente é fácil. Temos que amar pessoas que são os nossos inimigos também. Aqui, 47, mais um ensinamento de Jesus, diz assim, ó. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Tá vendo que interessante que Jesus está falando? Que tem muita gente, provavelmente na época de Jesus já tinha gente assim, que saudava somente as pessoas, os conhecidos deles. Uns que eram desconhecidos, não dava nem moral. Mas Jesus está trazendo um ensinamento para a gente que a gente também tem que saudar as pessoas estranhas também, certo? Se saudade somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então a gente tem que saudar as pessoas estranhas também. E o último versículo, 48, diz assim, ó. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então Jesus está fazendo um convite especial aqui, ó. Sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Tem como a gente ser perfeito no mundo que a gente está? Não tem. Mas o que Jesus está fazendo? Sede-vos perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. A gente tem que fazer um esforço para ser perfeito. Lógico que a gente não vai ser enquanto estivermos com esse corpo pecaminoso, que só deseja que não presta. Mas que Jesus está fazendo esse convite, Ele está. E Ele quer que a gente faça esse esforço para ser perfeito. Lembrando que não é o nosso esforço que vai nos levar para o céu. Quem leva para o céu é Jesus.
Mas Jesus quer que a gente tenha uma vida transformada. Se ele não quisesse que a gente tivesse uma vida transformada, por que ele estava ensinando tudo isso aí? Por que ele estava dizendo tudo isso aí? Que a gente tem que cumprimentar as pessoas estranhas, que a gente tem que amar os nossos inimigos. Então, se ele está ensinando tudo isso aí, é porque ele quer que a gente tenha uma nova vida. Né? Aí as pessoas dizem, não, estão vivendo pela graça, não precisa fazer mais nada. Então, por que Jesus está me ensinando isso? Por que Jesus está ensinando que a gente tem que fazer isso, isso e isso? Então, é porque a gente tem que ter obras também, certo? Temos que praticar boas obras. Praticar obras para a gente se santificar cada vez mais, ser perfeito. É isso aí. Vamos ler o último versículo, está em Gênesis, que é a comparação desse, né? Sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai. Por que ele falou isso? Talvez a gente encontre aqui no Antigo Testamento Deus falando isso. Ó, Gênesis 17:1. Então estamos aqui, Gênesis 17, versículo 1, diz assim, ó. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhes o Senhor e disse-lhes, eu sou o teu Deus, Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Esse era o convite que Deus fez para Abraão, certo? Para ser perfeito. Se a gente for ler vários versos de Deus, faz um convite para as pessoas para ser perfeito, certo? Então é isso aí, meus amigos. Espero ter ajudado vocês aí a marcar mais algumas informações da palavra de Deus. Se você se encontra nesse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo. E é isso aí. Vai deixando um joinha aí para incentivar a fazer mais vídeos para vocês. Compartilhe os vídeos também para outras pessoas também conhecer o conteúdo e se inscrever no canal. Se possível, você pode convidar outras pessoas. Se inscreve nesse canal, é legal, a gente aprende muita coisa sobre a palavra de Deus. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.